Então, o nosso compromisso aqui é reafirmar a nossa inclusão. O nosso propósito da Neuropsicocentro é mudar o mundo para acolher a criança com autismo, a pessoa com autismo, através da inclusão. Então, para dar início hoje ao nosso primeiro dia, com chave de ouro, convidamos o Dr. Tiago Lopes, que nós tivemos a oportunidade de ir em Florianópolis e conhecê-lo. Conhecemos o Instituto Farol e, desde então, ele vem sendo para a gente uma referência. E a gente fica muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite e abrilhantar a nossa noite. Ele vai falar sobre as estratégias de intervenção naturalista no TEA. Dr. Tiago é doutor em psicologia, já soma mais de 10 anos de experiência internacional em intervenção precoce. Seu canal no YouTube, já com foco, né, em autismo, já alcança milhares de pessoas diariamente no mundo inteiro. Boa noite, doutor Tiago. Um grande prazer. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Em home office aqui, tirando o gato da mesa enquanto a gente fala. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Bom, é um prazer poder falar um pouquinho para vocês hoje. Vou apresentar um pouquinho sobre estratégias naturalísticas de desenvolvimento, né, e de estimulação precoce para as crianças com autismo. E vou apresentar para vocês também um dos casos que a gente participou aí ao longo da trajetória e espero que vocês possam aproveitar bem. Só uma coisa, eu estou na última etapa de validação do meu psicólogo aqui, então apareceu psicólogo, eu sou doutor em psicologia, em breve no Brasil também psicólogo, mas já sou psicólogo no Canadá, aqui no Brasil no processo de validação, só para ter certeza de que não haja mal entendido, eu não tenha alguma cobrança nesse sentido depois, tá, gente? Só para ter certeza. Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês aqui. Então, eu sou doutor em psicologia, formado pela Universidade do Quebec, fui responsável por trazer o modelo Denver de intervenção precoce para o Brasil no ano de 2016, fui formador do Mind Institute da Califórnia, onde fiz parte da minha formação doutoral, passei um tempo lá trabalhando com pesquisa com o pessoal da equipe da Sally Rogers, que desenvolveu o modelo Denver de intervenção precoce, já tenho aí também atuação pelo Instituto Farol, sou fundador do Instituto Farol, já tem 3 anos que a gente atua pelo Instituto Farol. É um instituto recente, não tem tanto tempo assim, mas já adquiriu uma envergadura importante, né? A gente conta com uma equipe multidisciplinar, hoje nós somos mais de 60 profissionais no total, agora encaminhando para 70. Então, nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicomotricistas, educadoras, assistentes sociais. Já atendemos mais de 600 crianças no Brasil, em todos os estados brasileiros. Estamos agora começando a implementação de polos de serviço, né? Então, nossa matriz aqui é em Florianópolis, onde nós temos a nossa estrutura principal, mas nós prestamos supervisão à distância, formação de profissionais, para várias clínicas, vários centros no país. Nossos 3 polos de serviço, então, agora em São Paulo já está aberto tem algum tempo, e estamos abrindo também, se possível agora, provavelmente já em outubro, em Recife, para ter nossa unidade aí no Nordeste também. Então, com o Instituto Farol, a gente pretendia sempre inovar e trazer coisas que estavam saindo do mundo da pesquisa. Então, a gente propôs várias novas formações, a gente trabalha sempre com ensino naturalista, intensivo, precoce e sempre baseado em evidências. Então, vamos dar uma olhadinha. Isso faz parte de uma apresentação um pouco maior, mas decidi parte para vocês, como forma de apresentar realmente essas estratégias e o caminho que a gente teve de naturalização da intervenção no autismo. Então, assim, as intervenções que têm demonstração científica de eficácia no autismo são todas elas baseadas em análise do comportamento aplicado, né? Então, você tem Denver, Jasper, PRT, Verbal Behavior,
o ABA mais clássico, né, as terapias baseadas em ABA, mas que são um pouco mais clássicas, que utilizam principalmente as tecnologias de tentativas discretas massivas, mas que hoje já não, teoricamente, né, para a maioria dos profissionais que já se atualizaram um pouco mais, já não contam só com tentativas discretas, já trabalham também com um ensino incidental e ensino naturalístico. Então, o caminho que fez a intervenção ao longo desse tempo foi de se tornar cada vez mais próxima da realidade da criança, cada vez utilizando mais reforçadores intrínsecos, utilizando mais a motivação da criança, utilizando mais o ambiente natural da criança. Então, quando a gente vai olhar a história da intervenção, a gente tem aqui um vídeo da equipe de Lovaas, da terapia de 1977, 70, 77, essa pesquisa foi acontecendo, a publicação é de 77, então a terapia é de um pouco antes, mas dá para a gente ver um pouquinho como que era a terapia nessa época. Good looking. Touch black. Toca preto. That's right, good boy. Isso mesmo, bom garoto. Hey, good boy. E aí ele vai lá e ganha alguma comidinha na boca, direto na boca. Então você vê a criança sentada na mesa, os dois, cada um de um lado, a criança tenta ficar numa posição ereta, parado, com as mãos sem mexer, quietinho. O reforço é todo alimentar, né? Vamos lá. Good. Bom. Good looking. Bom olhar. Rotate stimuli. Toca preto. Right. Certo. That's good work. Bom trabalho. E ganha o chocolatinho lá, o snackzinho. Touch white. Toca branco. Introduce new tasks No. after old ones Aí are ele fala branco. E o terapeuta corrige. Não. mastered. Now look at me. Valentim, olha pra mim. Good looking. Bom Hands olhar. quiet. Mãos calmas. Good. Look at me. Olha pra mim. Good boy. Bom garoto. Touch white. Toca o branco. No. Branco. Não. Touch white. Toca branco. Aí ele fala. No. Não. Hands quiet. Mãos calmas. Look at me. Olha pra mim. Valentine, look at me. Good looking. That's Bom olhar. good boy. Bom Touch garoto. white. Toca branco. Good touching. That's right. Good boy. Bom toque. Isso mesmo. Muito bem. Né? E aí aqui a gente vê. Nossa, Thiago, mas parecia um treinamento que a gente faz, né, com bicho, uma coisa tão mecânica, tão repetitiva. Mas essa pesquisa, por exemplo, tem um resultado e uma importância histórica absurda. Foi aqui que a gente descobriu que era possível ensinar crianças com autismo. Até então, acreditava-se que crianças com autismo não aprendiam e não eram capazes de avançar e de se desenvolver mais do que naturalmente acontecia. E essa pesquisa mostrou que era possível, através de intervenção precoce, intensiva, baseada em análise do comportamento aplicada, permitir um avanço muito maior do que eles tinham na época. Mas, como era uma terapia muito estruturada, muito controlada, percebeu que a criança aprendia várias coisas, mas que depois tinha dificuldade na idade adulta, na adolescência, mais para frente, de generalizar aquilo para o mundo, para o dia a dia. Então, decidiu-se naturalizar um pouco mais essa intervenção, fazer um pouco mais de ensino incidental, e a gente foi aprendendo técnicas novas. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que deve ter aí uns 8 anos, mais ou menos, agora, 8, 9 anos. Muito bem, vamos lá? Um, dois, três, ó. A, E, A, Correção. E. Muito bem. Muito bem, ó. E a criança acerta e ganha ainda uma comidinha. A gente vê que a mesa aqui, por exemplo, ó, está encostada perto da parede, a cadeira com braços para a criança não conseguir fugir. Se a criança tenta levantar, a gente senta de volta. Então, apesar de já ter um ambiente com mais cara de uma escola, da terapeuta está ensinando coisas aqui para ela novas, usando antecedente, comportamento, a consequência, o reforçador ainda é alimentar, né? Ainda é com comida que a gente reforça aquele comportamento adequado da criança. A criança não tem liberdade de movimentação,
né? Tem um controle um bocado ainda elevado aí em relação à terapia. Ó. A. A. É. Muito bem. Muito bem, ótimo. Agora aqui, ó. Que figura é? Oi. O que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui? Oi. Oi, muito bem. E aí a criança E aqui, ganha de uma ó. pipoca. Então a gente vê que tem pouca interação recíproca entre elas. No geral, a terapeuta pede, a criança responde. A terapeuta pede, a criança responde. Se ela não responde de forma independente, ela recebe suporte para poder facilitar a resposta. A criança ainda não tem tanta liberdade de motivação, de movimentação. A motivação da criança ainda não é ali uma coisa tão importante. O reforçador ainda é alimentar, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, esse vídeo é um pouco mais recente. Mostrava sendo feito aqui em Estocolmo, lá em Estocolmo, na verdade. Bravo! A gente vê, ó, o ambiente já tem bem cara de ambiente escolar, a criança já não está mais presa com os braços aqui na cadeira, ela tem mais liberdade de movimentação. Ah, peraí, vamos lá. Vou voltar, peraí, só um minutinho. Então, o terapeuta já tenta ser mais afetivo, usar um pouco mais de reforço social, de brincar com a criança. Mas ainda tem o reforço alimentar. Mas, por exemplo, ele já não dá na boca da criança, ele coloca a própria criança, vai buscar o reforço, mas ainda é reforçador alimentar. Então ainda é um ensino com tentativa discreta massiva, com repetições, com reforço alimentar, mas já é um pouco mais natural que o anterior, né? Bravo! Bra. Ja, bra! Skål lite tills de kommer så han Ja. inte förbrukar. Ge mig en. Amazing. Então já tem um pouco mais de afetividade, já tenta colocar um ambiente um pouco mais natural, enfim. Aqui já é um vídeo feito lá no NIC, num centro de tratamento nos Estados Unidos, e a gente já tem um ensino, eles demonstram aqui um pouco mais de ensino incidental. Então vamos dar uma olhadinha, que esse ensino incidental também baseado em análise do comportamento aplicada, mas que já respeita alguns princípios mais de naturalização do ambiente e da intervenção. When using incidental teaching during a lesson, there are several ways the student Então aqui a can gente já pode ver, olha, a criança já está num ambiente que realmente parece um quarto de criança. Os brinquedos já estão disponíveis, já estão aqui nos expositores. Eles estão os dois sentados no chão, que é uma coisa muito mais natural para essa idade, né? Eles partilham o uso do brinquedo. respond to the teacher and the environment. In this video, we will look at 3 possible ways the student may respond and how the Tem teacher troca de should turno com o brinquedo, mas quando ele está brincando, ela participa, ela comenta, ela troca turno também. handle each situation. How many? 8. The goal of any teaching technique is for the student to perform independently. Então aqui, ó, ela já leu o livro junto, já está o livro virado para a criança, mas eles já partilham o controle do material. Existe uma troca de olhares, existe uma troca de afeto. In this case, independence occurs when the student engages with the materials and uses language Nice job asking. without a cue or prompts from the teacher. Leah gives Brady attention and grants his request. Muitas vezes, quando é uma terapia um pouco mais naturalizada, assim, com ensino incidental, muitas vezes o pessoal fala, Tiago, mas isso aqui é possível com uma criança mais leve, uma criança mais severa não tem como, a criança não vai responder. Mas aqui a gente tem uma criança não verbal, com sinais aqui, né, de síndrome de Down,
e não parece ter um repertório assim tão elevado. A gente está brincando com brinquedos de ação e reação, mas a gente praticou com a criança e fomos deixando claro na contingência, na interação, que a gente ia brincar junto, que ia ter troca de turno, que a gente ia brincar sentadinho, que a gente ia trazer aqui para o meio, que não ia ficar só correndo de um lado para o outro. Brady's performance is recorded Fazem as coleta de dados do independent on the mesmo data jeito, né? desired out. On many occasions during the Aqui, process ó, of teaching this traz o skill, brinquedo the para o meio teacher da has to sala. prompt the student. Prompted responses occur when the student engages with the activity and demonstrates interest in something that the teacher can provide, but does not make a request. When the student starts playing with the toys alone or tries to reach for additional items, the teacher provides a prompt for the student to request the desired item using, in Então, this pratica a comunicação, cria situações para gerar a troca de interações, para gerar aprendizado, sempre tendo antecedente, comportamento, consequência, sempre ensinando da forma um pouco mais natural. E aí, o que a gente foi encontrando? Existem algumas pesquisas, essa daqui é uma delas, é uma revisão de literatura, né, que apresenta resultados resultados empíricos de tratamentos que sejam naturalísticos e baseados também na análise do comportamento. E o que se identifica nesse estudo é que existem múltiplas vantagens para a generalização, que as crianças, quando fazem uma intervenção mais natural, mais naturalística, e aí eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais esses aspectos que tornam uma intervenção naturalística, isso aumenta as vantagens para a generalização. A criança consegue fazer isso em outros ambientes que não só o ambiente clínico. Evita a criança se tornar um pouco mais robótica, que é aquela coisa da criança que só responde, que não inicia interação social, que não busca as pessoas, que não tem reciprocidade na interação, né? Muitas vezes a criança que faz uma terapia só baseada no adulto pede, a criança responde, não é uma criança que vai ter essa flexibilidade, que vai buscar, que vai ter iniciativa social, que vai ter reciprocidade social realmente. Tem vantagens para a implementação pelos pais, porque é mais fácil ensinar os pais a fazerem estimulação dentro de uma brincadeira, num ambiente natural, do que ensinar procedimentos num ambiente controlado. E tem maior aceitação cultural da intervenção, especialmente aqui no Brasil. O brasileiro é afetivo por natureza, né? Então, uma intervenção que a gente use reforço alimentar, que parece um treinamento de cachorro, que a gente não tem ali afeto, que a gente não tem interação, que não tenha consideração pela motivação da criança, tem muito menos aceitação cultural aqui no Brasil. Então, ajuda, inclusive, a reduzir a estigmatização da intervenção, porque os pais conseguem ver que é uma brincadeira, que está brincando com a criança, que aquilo é agradável, que é prazeroso, e que não é simplesmente a criança responder a um adulto que dá várias demandas num ambiente controlado, numa mesa que ele não pode nem levantar, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha numa intervenção baseada no modelo precoce de Denver, que é uma dessas intervenções naturalísticas, né? Existem outras também. A gente também tem o Jasper, que também é considerado uma intervenção naturalística com demonstração científica de eficácia. Agora, tem outras que são naturalísticas, mas que não são baseadas em análise do comportamento aplicado, que não têm uma demonstração científica de eficácia tão robusta, como, por exemplo, o Floor Time. Tem agora incorporado um pouco mais de técnicas da análise do comportamento aplicado e tem começado a ter resultados mais robustos enquanto intervenção global. Mas os estudos que a gente tem, sobretudo com grupo controle aleatório, não tem o mesmo nível de demonstração de eficácia que a gente tem para o Jasper e para o Denver, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha. Essa aqui é a Alice, é uma bebê aí de 1 ano e 8 meses, 9 meses, uma coisa assim. E aí ela, como um bebê tão pequeno ainda, ela tem alguns sinais, né? Uns sinais, ela chegou a fechar o diagnóstico, mas vou mostrando alguns sinais que ela tem e alguns aspectos da intervenção que tornam essa intervenção uma intervenção naturalística. Como faz para abrir? Então ela até colocou um filtro aqui, vocês me desculpem, ela tá de havaiana, mas assim ela fica até mais bonita. Vamos lá. Opa, voltando. Então aqui vocês veem, ó, a criança
Está querendo abrir, ela não consegue abrir sozinha, mas não sabe pedir ajuda, não sabe entregar o objeto para obter ajuda, não sabe vocalizar com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Geralmente a criança já entrega, já aponta, já puxa pela mão, já fala, já pede ajuda, né? Então aqui a gente vê que é uma criança um pouco mais apática, com menos reciprocidade, né? Não está estabelecendo contato visual. Abre. Isso. Vai. Aí a terapeuta dá suporte de menos para mais. Abre. Se a criança não abrir, ainda assim ela aponta aqui, ó, abre aqui, ó, e mostra onde abrir. Se ainda assim a criança não abrisse, ela pegaria a mãozinha e ajudaria. Essa é uma diferença, por exemplo, das intervenções mais estruturadas para as naturalísticas. As naturalísticas, o suporte é sempre de menos para mais. Eu sempre vou primeiro falar, se a criança não conseguir, aí eu vou fazer um gesto para ajudar ela a fazer. Se ainda assim ela não fizer, aí que eu vou para um suporte um pouco mais intrusivo, como suporte físico. Aqui tem outra característica que ela está fazendo agora, ó. Ela está ajudando a criança e reforçando a aproximação da criança. Quando a criança está tentando abrir, ela segura a caixa para facilitar, para reforçar aquela aproximação da criança, do comportamento que ela está fazendo. Isso, muito Já bem. gira a caixa, Aqui facilita para a criança. Puxa, puxa, puxa. Abriu. Aqui outra característica que dá para ver que o ensino é naturalístico, ó. Tá fazendo na sala da casa da criança, no chão, brincando com os brinquedos. Os brinquedos estão aqui disponíveis entre elas, no chão, não estão todos controlados com a terapeuta, né? Aqui vocês veem, a criança também ainda não tem muito contato visual, não tem muita interação, não teve vocalização até agora. Quem será? Aqui, por exemplo, a criança sorri, mas sorri sozinha. Ela não partilha o afeto, não partilha o prazer, né? Que é mais um sinal de autismo aqui também. Esse aqui. É o porco. Ó, então aqui a terapeuta traz o objeto para a linha do olhar, ganha o contato visual, ganha essa partilha do interesse da criança. Então esse é o primeiro objetivo de uma intervenção que geralmente é baseada no desenvolvimento, uma intervenção naturalística, que é garantir que a criança tenha mais orientação social, mais interesse social, que a criança tenha mais reciprocidade na interação, e aí ela traz para a linha do olhar para garantir esse contato visual que não estava vindo de forma tão natural. Vamos lá. Traz para a linha do olhar, ganha o contato visual. Isso. Toma um pouco. Ó, dá. Então aqui ela ensina a criança a apontar. Ajeita? Isso, muito bem. Ih, vou botar a ovelha, hein? Bé. Bé. Aqui, olha só, outra característica que torna a intervenção natural. A terapeuta é parceira de jogo, ela toma turno junto com a criança. A criança encaixa uma, eu encaixo outra, ela encaixa uma, eu encaixo outra. Não tem um terapeuta só que faz demandas, dá antecedentes e a criança responde. O terapeuta pede, a criança responde. Não, o terapeuta também brinca, também coloca o objeto, também participa daquela interação. E você? De novo, traz para a linha do olhar. Quem é a Alice? Toma, bota o au. Dá. E ela vai lá ajudar a apontar novamente. Uau, muito bem. Minha vez. E aqui ela faz sons vocais para ajudar a criança a olhar no olho dela. Então, aqui, Thiago, mas aqui elas não estão trabalhando nada, estão trabalhando só colocar as pecinhas, ó, com 1 minuto e 50 de vídeo. A gente já trabalhou apontar, contato visual, responde a nome, encaixa peças num tabuleiro de contorno, olha para sons vocais lúdicos, olha para sons do ambiente quando ela bate aqui embaixo o bonequinho,
Está trabalhando também ficar de 1 a 2 minutos numa atividade favorita, sem sair da atividade. Então, ó, eu já consegui identificar aqui 7 objetivos só em 1 minuto e 50 de terapia. Então, essa é outra característica de uma intervenção, né, baseada em análise do comportamento, mas naturalística também. Ela tem que ter oportunidades, uma boa frequência de oportunidades de aprendizado que estejam embutidas na brincadeira. A brincadeira é o mecanismo que permite a gente construir essas oportunidades de aprendizado. Mas a gente usa muito a motivação da criança. Quando a criança tem motivação pelo objeto ou motivação pela atividade, a gente usa isso para criar oportunidades de aprendizado. Sem motivação, a gente não tem moeda de troca nesse tipo de intervenção. Cavalinho! Ih, vou botar o cavalo. Troca de turno, de novo, a terapeuta também colocando objetos. Que é esse? É o pato? Quá, quá. Quá, quá. Pega o pato. Isso, bota aqui. Ó, naturalística, ó, passa até um gato lá atrás. É um ambiente natural da criança, sempre que possível. Quá, quá. Aqui o pato. E aí continua as trocas de turno. Continua praticando apontar. Isso. Continua brincando. Ah, vaquinha. Aqui ela está Vaca. tentando ensinar a fala. E aí a criança vocaliza e ela reforça a vocalização da criança. Né? Então, reforça as aproximações. Nessa terapia também, a gente incita fala com frequência. A gente narra, nomeia, faz efeito sonoro, comenta, pergunta, nega, celebra. Usa a linguagem de forma ampla, com múltiplas funções da linguagem. Então, outra característica importante aqui é que se trabalha múltiplos objetivos na mesma atividade. Nos ensinos mais estruturados antigamente, a gente fazia 1, 2 objetivos por atividade. Aqui não, nós já estamos 7, 8, 10 objetivos numa mesma atividade. E esses objetivos são variados, eles se alternam de forma natural dentro da brincadeira. Quer a vaca? Ó. E aí aqui, ó, vamos lá. Elise. Ela começa a criar variações com o brinquedo. Ah, quebra-cabeça serve para montar. Não, mas quebra-cabeça serve também para brincar de esconder na camiseta, para empilhar, para fazer um dominó e derrubar. Então, a gente brinca com o brinquedo de formas variadas, inclusive de formas que não são aquelas tão funcionais, pensadas pelo fabricante do brinquedo. Porque uma criança típica também brinca de formas pouco convencionais com os brinquedos. Então, a gente ensina a criança a ter um repertório amplo, para que ela possa realmente interagir com as outras crianças e saber variar a brincadeira, construir mais flexibilidade. Cadê? Pega, Elise! Pega, Elise! Pega! Achou! Aonde bota esse? Bota aqui. E aí, ó, ela pergunta onde pôr. A criança não faz, ela vai lá e sobe o suporte, faz o gestinho, suporte sempre de menos para mais. Mas ela sempre garante a resposta. Sempre que eu dou um antecedente, que eu peço alguma coisa, eu aumento o suporte caso a criança não responda sozinha. Mas eu garanto a resposta. Isso, muito bem. Isso. E vou botar o último. A árvore. Acabou. Tira os bichinhos. E aqui outra variação. Ela tira, Quá, quá. e aí tem a troca de turno entre a terapeuta e a criança. A criança tira o objeto, a terapeuta vai lá e faz efeito sonoro. Então já é uma outra forma de brincar. Cada uma tem o seu papel. A criança tira, a terapeuta faz efeito sonoro. A criança tira, a terapeuta faz efeito sonoro. Então a gente vai brincando de outra forma já com o brinquedo.
E a gente não usa brinquedos eletrônicos, Tira, por menino. exemplo. Zero. Ó. Põe. E aí, ó, Põe. agora outra forma de brincar com o mesmo Bota aqui em brinquedo, cima. fazendo uma torre. Ajuda a Bota aqui criança, em não cima. fez? Ajuda o suporte cada Aqui em vez cima. mais verbal, gestual. Se ainda não fizer, ela Bota dá o aqui em suporte cima. físico. Põe. Agora sou Troca eu. de turno. As Põe. duas têm turnos Toma. e as duas Bota participam aqui. de igual para igual. Isso, muito bem. Põe. E dá pra tia, dá? Mais um Obrigada. objetivo: empilhar blocos, dar objeto quando solicitado. Né? Então, a gente vê que a atividade tem vários objetivos. E é uma criança que ainda não fala, que ainda não imita, ela fica um tempo, né, parada e participando da brincadeira, mas ela ainda precisa de muito suporte para realmente brincar. Agora vamos ver essa mesma criança 5 meses depois. Vamos dar uma olhadinha na terapia. 2, 3 e já! Boa tarde, boa tarde! Essa aqui é a Pamela, da Capacite, lá do Rio de Janeiro, que é uma clínica que a gente fez uma parceria durante muito tempo, supervisionamos o pessoal deles lá. Então, eles que nos mandaram esse vídeo. Isso aqui é 5 meses depois, a mesma Alice. Ó, contato visual, já imita gesto, já partilha o afeto. E aqui, olha só, outro aspecto, ó. Mais uma vez, no ambiente natural da criança, vários brinquedos disponíveis. Até a própria caixa, a gente faz variações e brincadeiras usando a própria caixa. Então, tudo que faz parte do brinquedo pode ser usado para criar variações, pode ser usado para ensinar novos objetivos. Aqui, por exemplo, ela aponta e a terapeuta nomeia. Ela aponta e a terapeuta nomeia o bichinho que está ali. Então, é uma forma da criança trabalhar o apontar, por exemplo. Deixa eu voltar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou voltar aqui. Bom, enquanto ele vai carregando aqui, só para avisar, então, vamos conversando um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Deixa eu interromper. Ótimo, voltou. Ana! Pronto, saiu aqui. Pronto. Bom, então, só para vocês perceberem aqui, de novo, existe troca de turnos. Cada uma faz uma ação ao longo do tempo, mas as duas participam de igual para igual. Cada uma tem sempre um papel na interação. A interação nunca é só a terapeuta brincando sozinha, ou só a terapeuta dando antecedente à criança respondendo. É sempre essa interação e essa troca de turnos, no ambiente o mais natural possível. Outra coisa, o reforçador. A gente vê que aqui não tem reforçador alimentar. O reforçador é a própria interação, é a própria brincadeira, é a própria atividade. Esse é o reforçador. Vamos continuar vendo. Ana! Então, a criança aponta e ela nomeia. O papel da criança é apontar, o dela é nomear. Ó. Tem troca de turno. Ana, e cadê o Olaf? O Olaf. E aí agora elas invertem. Agora a terapeuta vai lá e propõe uma variação para a criança. Agora a terapeuta que narra e a criança aponta aquele que a terapeuta nomeia, para a criança fazer identificação. Então a gente saiu de comunicação expressiva, que é para apontar para pedir que o outro fale, para comunicação receptiva, que agora eu quero que ela me mostre que ela sabe quem é cada personagem. Então, a gente muda de área do desenvolvimento e muda de objetivo dentro da própria brincadeira. Ana! Elsa! A cenoura! E aí, troca de turno. A terapeuta também mostra coisas, a terapeuta também participa.
Se a criança não responde sozinha, a gente aumenta o suporte com gesto, com suporte físico. O nariz da Elsa. Cadê minha boca? Agora ela está trabalhando partes do corpo, o nariz da Elsa. Cadê minha boca? E aí a criança já trabalha a identificação de partes do corpo na brincadeira. Usando uma caixa que tem imagens, por exemplo, né? Muitas vezes a gente faz o quê? Abre, você quer um quebra-gelo, eu abro o quebra-gelo, monto, a gente derruba, acabou a brincadeira, guarda, acabou. E aqui não, a gente elabora mais, a gente usa a própria caixa e os próprios, tudo que faz parte da brincadeira para criar variações e oportunidades de aprendizado. Boca. E aí ela identifica a parte do corpo. A boca da Alice. Boca da Alice. Meu nariz. E aí ela identifica onde é o nariz. E aí a gente vê que ela usa variações de brincadeira, sensórios sociais, né? Que o próprio colocar o dedinho no nariz vira uma brincadeira que gera reciprocidade, que gera contato visual, que gera troca de turno, que gera uma imitação invisível. Abre. Abre. Aqui ela trabalhou em situar fala. Vento. O próprio manual do brinquedo vira também parte da brincadeira. E faz uma variação com troca de turno, imitação. Vento. E troca de turno. Uma hora eu faço vento, outra hora você faz vento. Vento. E aqui ela reforça o gesto, reforça o contato visual. Então ela faz o vento, a hora que a criança olha, ela faz vento, por exemplo, para reforçar. Então ela usa o reforçador que ela usa é a própria brincadeira, a própria motivação da criança. Então a gente vê que é uma terapia afetiva, com troca de turno, com reciprocidade. Gelo. Vocalização. Gelo. Pega o gelo, Alice. Gelo. Obrigada. Dar objetos para obter ajuda. Gelo. Coloca o gelo. Muito bem. Gelo. Aqui. Ela bloqueia o objeto para que a criança olhe quando o objeto é bloqueado. É mais um objetivo de desenvolvimento, de comunicação receptiva. E aí, o que ela faz? Se a criança não olha imediatamente, ela traz para a linha do olhar, dá suporte, garante que a criança olhe. Ó, conseguiu o contato visual, ela solta o objeto. Então, ela ensina dentro de um contexto bem natural. E aqui agora elas vão brincar, por exemplo, ó, de bater o gelo. Com o dedo. Só que a criança, ela começa a fazer com o dedo. O que a terapeuta faz? Não, esse brinquedo deve ser batido com um martelo. Não, ela segue a liderança da criança. Ela permite que a criança também proponha variações. Ela também respeita a iniciativa da criança. E aí ela também vai derrubar com o dedo também. Aí mudou para o martelo? Bate. Troca de turno, você bate, eu bato também. Bate. Com o dedo. E aí muda de novo. Então vamos com o dedo? Vamos com o dedo. E vai brincando de formas variadas, sempre trocando o turno, trabalhando contato visual. Dedo. Com o pé, Alice. Ó, outra forma, vai variando. Agora vamos derrubar com o pé. Com o pé. E aí eu mantenho. Se eu pedir com o pé, verbal, gestual. Pé. Se ela não conseguir, eu dou suporte físico. Pé. Mão. Olha, Alice. Cadê a Alice? Achou! Outra variação. E cadê a Alice? E Achei! aí quando a criança vocaliza, a brincadeira continua. A vocalização é reforçada pela continuidade da brincadeira. Ana. O Olaf. Cadê o gelo? O gelo. Muito bem. O gelo. Bate.
Troca de turno, variação. Bate, 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 bate. Me dá. E bate, bate, bate. Bate. E aqui, ó, acabou a motivação da criança, ela não está mais interessada de brincar, de bater, acabou aquela ação. Vamos brincar de outra forma. E aí a atividade vai continuando enquanto ainda tem motivação. Chapéu. E eu vou criando variações e trabalhando novas formas de brincar com o brinquedo. Isso aqui, por exemplo, é uma imitação invisível. Caiu. Ai. E olha como gera contato visual, reciprocidade. É aquela mesma criança que não era tão responsiva 5 meses depois. É claro que com intervenção intensiva, 15 horas, 20 horas por semana, né? Então, gente, aqui, por exemplo, ó, esse modelo de intervenção, o modelo Denver de intervenção precoce, ele tem esse item aqui de fidelidade de implementação, em que a gente monitora os 3 ingredientes ativos que têm que estar presentes, e que muitos deles são comuns a todas as intervenções que são mais naturalísticas. Primeiro, a gente gerencia a atenção da criança. A gente traz a atenção da criança para a gente tenta aumentar o tempo que a criança passa observando outras pessoas, a gente tenta gerenciar o material para garantir mais contato visual, mais observação do outro, mais reciprocidade social. A gente tem também, no item B, esse formato antecedente, comportamento, consequência. Por exemplo, eu faço dá, a criança me dá o martelo, e aí eu bato para dar continuidade na brincadeira. Então, antecedente, comportamento e consequência, que é a base da análise do comportamento aplicada. Ela está embutida em todas as tentativas de ensino, em todas as interações. No item C, a gente vê aqui técnicas de ensino. Então, se eu peço alguma coisa para a criança e ela não consegue fazer sozinha, eu vou usar as cadeias de suporte. Suporte físico, suporte gestual, suporte verbal, suporte posicional. Eu vou usar essas cadeias de suporte para garantir que eu dê o mínimo necessário, mas que eu garanta que a criança aprenda aquilo que eu estou ensinando, que eu garanta que a criança responda aquilo que eu estou propondo. Eu modulo o nível de alerta, o nível de afeto da criança. Se a criança está muito agitada, eu faço uma atividade mais calma, para que ela possa estar num nível de alerta e de atenção mais agradável, que ela responda melhor, que ela preste mais atenção. Mas eu modulo também o nível de afeto. Se a criança está mal-humorada, opositora, eu tento garantir que ela interaja mais, eu tento garantir que ela possa participar mais da interação. Então, eu gerencio os comportamentos inapropriados, eu gero reciprocidade, troca de turno, garanto que a gente participe de forma recíproca. E sempre num ambiente natural, usando o reforçador mais natural possível, gerenciando a motivação da criança, tá? Então, eu vi que o nosso tempo aqui já acabou. Esse é o principal, é realmente o que eu gostaria de mostrar, que é uma intervenção baseada em evidências, que é uma intervenção que acontece dentro da própria brincadeira, uma intervenção natural, uma intervenção que usa a própria motivação da criança como reforçador. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e que tenha sido útil para vocês. Eu não sei como é que funciona, se vai ter algum tempo para perguntas ou alguma coisa do tipo. Oi, doutor Tiago, agradecer imensamente a sua presença, compartilhar essa experiência linda com a gente, uma experiência extremamente rica, e colocar para todo mundo que está aí no chat acompanhando a palestra, que amanhã nós teremos mais Tiago Lopes com a gente, né? Então, assim, acho que o tempo realmente voa, né? A gente, quando vê, já terminou. E é muito bom compartilhar dessa experiência tão linda, que eu particularmente adoro, né? E digo que, na prática, a gente sabe o quanto as crianças vivenciam e aprendem muito mais com o afeto. Então, é muito lindo ver tudo isso. E ver tudo isso em vídeo arrepia, né? Emociona. Muitíssimo obrigada pela sua... afetuoso, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. A gente continua a nossa conversa amanhã. Sim. Dessa vez falando um pouquinho sobre gestão de comportamentos inapropriados. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais.